Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje, antes de começarmos a nossa mensagem, que é de número 99, vamos apenas lembrar, se possível, por favor, curtam o canal, comentem, curtam o vídeo se gostarem, sempre agradecemos bastante aos amigos. Muito bem. Nossa mensagem de hoje, então, é de número 99, como já dissemos, e o título é Prometer. Prometer é coisa séria, não é? O versículo destacado por Emmanuel está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19. E ali Pedro passa esse segundo capítulo, ele fala das pessoas falsas em todos os setores da sociedade. Claro, mais responsabilidade com aqueles que são falsos nas questões espirituais. E as palavras de Pedro são as seguintes: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Essa na verdade, é apenas parte do versículo. Então, esse versículo, Emmanuel o parte ao meio. Mas como nós somos curiosos, fomos lá ver. Então, o que ele destaca é prometendo-lhes, essas pessoas falsas, prometendo-lhes liberdade, sendo que eles mesmos são servos da corrupção. Então, eu vou prometer dar uma coisa que nem eu tenho. E a continuidade do versículo é o seguinte: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque de quem alguém é vencido, então se alguém me vence, eu acabo servo dessa pessoa ou dessa situação. E também sobre a corrupção é a mesma coisa. Como é que eu vou tornar alguém livre se eu sou servo? Emmanuel vai comentar da seguinte forma: é uma mensagem de alerta, buscando nos alertar sobre essa questão, desse tipo de envolvimento, desse tipo de pessoa. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Ditado popular nos socorre nesse sentido, né? Pobre, quando vê muita esmola, desconfia. Não é assim que diz o ditado? Estava vendo se eu tinha anotado outro, mas sobre outra coisa. E Emmanuel continua dizendo: Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe, à criatura, a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Então, não vão ser as facilidades que vão nos aproximar de Jesus. Porque com facilidade, como é que eu vou sair lá dos meus padrões viciosos e buscar padrões novos? As facilidades vão me deixar naquele zona de acomodação. Tá tudo muito bom. Não vou ficar aqui me ralando para mudar. Não precisa. Tá tudo tão bom. Então são as dificuldades, os desafios, os problemas, as crises, não é? Que vêm à nossa vida para nos oportunizar exercícios para o nosso crescimento. Então, ele poderia ter nos legado todas as facilidades, mas ele estaria nos ajudando?
como é que nós iríamos crescer? E ele exemplificou a cruz. Ele, espírito puro, porque ele veio ensinar a nós, não a espíritos puros. Então ele veio exemplificar a cruz para mostrar que a cruz sim é o caminho para nos aproximarmos a ele, nos aproximarmos dele. Lembrando que essa cruz não é a cruz de madeira, não é? É uma cruz simbólica, é uma cruz de testemunhos, é uma cruz de sacrifícios, né? É uma cruz de devotamento. E ele continua dizendo: em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro, a mentira, dos aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Então, é claro que vamos encontrar dificuldades. E quando encontramos dificuldades? Ai, que bom, hoje eu estou vivendo uma dificuldade. A gente fica animado? A dificuldade, muitas vezes, quando vem uma dificuldade, quando a gente mal respira um pouquinho, vem outra dificuldade, a gente vai, respira mais uma dificuldade. Isso pode gerar o que em nós? Desânimo? E o desânimo? Pode ser uma ameaça? Aqui. Quando nós começamos a ficar desanimados, quais são os pensamentos que começam a vir na nossa mente? São pensamentos de quê? Ai, largar isso, já de largar, já de desistir, não é? Já de, não vou perseverar nisso não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca. Para quê? O outro não está fazendo, por que eu vou fazer? Aí, onde está a nossa vibração? Vai baixando. Todos os sentimentos e padrões mentais ruins, e com certeza o desânimo é um padrão mental ruim. Não quer dizer que a pessoa seja má. Nada a ver com isso. Tristeza também não, e também é um padrão mental ruim, não é? Nós nos queixarmos também é um padrão mental ruim. E o que acontece quando o nosso padrão mental, as nossas ondas mentais, elas decaem? Nós ficamos em sintonia com mentes desse tipo. Mentes falsas, que mentem para nós no nosso próprio pensamento e nos fazem pensar, porque afinal estamos desanimados. Ninguém tira de onde não tem. Eles não nos dão pensamentos que não combinam conosco. É aí que é a cilada. Porque os pensamentos têm a ver com o que a gente está sentindo naquele momento. Eles potencializam. E aí a gente vai perceber que é o outro. Não, a gente acha que é a gente mesmo que está pensando aquilo tudo. E não é ninguém não, sou eu mesmo que estou pensando, sou eu mesmo que estou falando. Parte é, parte não. E isso vai sendo como palha seca. Vamos botando mais palha seca no foguinho. Mais palha seca. O que vai acontecendo com a fogueira? Ela aumenta. E quem que fica ameaçado de se chamuscar ou se queimar? Somos nós. É muito sutil, porque exatamente vem pelo campo mental. Vem pelo campo mental, é uma ideia. Desencarnado faz isso e é muito difícil da gente perceber se não temos, não é, essa vigilância. Mas encarnado faz também. Encarnado faz também. E às vezes a gente nem percebe. Tem uns que fazem com que a gente ache que somos nós que estamos escolhendo e quem está escolhendo são eles. E eles conseguem nos enredar e manipular. São pessoas muito inteligentes e pessoas muito imaturas. Essa é a configuração de um manipulador.
uma pessoa inteligente e imatura. É um coquetel Molotov, né? É um coquetel Molotov porque se aproximar de uma pessoa ingênua, invigilante, despreparada, pode realmente causar um desastre na vida dessa pessoa. Temos alguém aqui que quer participar. Aqui, tá? Boa noite. Boa noite. Pronto. Pode ser realmente um desastre na vida dessa pessoa invigilante, despreparada ou ingênua. Vamos lembrar do que Jesus falou? Manso como a pomba, prudente como a serpente. Prudente, vigilante, criterioso. Está lá no livro dos Médiuns. Mas vale recusar 9 verdades a aceitar uma mentira. Nós precisamos ser criteriosos. Então, estamos lá, no nosso desânimo. E estamos indo no desânimo, já pensando em estou me esforçando, e o outro, às vezes é em casa, às vezes é o companheiro, a companheira, aí a gente já pensa em separar. Não vale a pena, vai continuar assim. Mas eu vou continuar separado para o resto da minha vida? Porque eu vou separar de um ser humano e vou me juntar com outro ser humano. Outro ser humano imperfeito que mora no mundo de provas e expiações. E estou trocando muito bem. A gente troca uma imperfeição A pela imperfeição B. Às vezes simplesmente porque a gente desanimou de enfrentar aquela situação. E eu não estou falando de situações graves. Estou falando de situações chatas. Às vezes nós temos que conviver com o outro com coisas chatas. Mas nós não somos chatos, não é? Nós não. Só o outro que é. Só o outro que é chato, o outro que tem aquela farpinha que me machuca. Mas eu não tenho farpa e eu não machuco ninguém. Então, desânimo é um tóxico que pode evoluir para veneno. Então, se começamos com um processo de desânimo e estamos mentalmente intoxicados e não lutamos ferozmente para superar e buscar no alto o ânimo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu não estou sentindo isso, eu estou sentindo desânimo. No início é assim mesmo. No início eu estou lá, jogada dentro de mim mesmo. Mas eu estou dizendo o que eu quero. O pensamento não está casando com o sentimento. E eu tenho que continuar investindo. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. O que eu quero é ser uma pessoa melhor. O que eu quero é servir Jesus, seja onde for que Ele me coloque, aonde quer que eu esteja. E para me aproximar de Jesus, voltamos aqui ao nosso texto. O que temos? Facilidades? Não. Para nos aproximarmos de Jesus, temos desafios, dificuldades, que vão fazer com que nós mobilizemos em nós os nossos recursos virtuosos. Porque só assim a gente vai conseguir superar a sombra. E não é a sombra do outro, porque não é o espírito ou encarnado que está lá tentando me instilar mais desânimo que me arrisco. Não é. É aquele desânimo base que eu dou para que o outro aumente o fogo. Se eu não tiver uma palha inicial, um foguinho inicial, ninguém bota fogo no meu pensamento. Ninguém vai botar um pensamento ruim se ele não tiver um pouquinho dentro de mim. Agora, se eu riscar um fósforo, já vai vir um montão de gente com caixinha de fósforo também para juntar. Então, é estarmos realmente vigilantes, mas não só vigilantes. Porque Jesus disse que vigilância não bastava. É vigiar. É vigiar e orar. Orar mesmo, é pedir e estar atento de que há alguém do nosso lado.
Não é a gente pedir e esquecer, né? A gente pede e se sente sozinho ainda. É como se a gente pedisse para alguém segurar a nossa mão, mas a nossa mão continua atrás das costas. Eu tenho que começar a perceber os sinais. Ou não, né? Não tenho que. Mas seria bom se eu começasse a perceber os sinais. Porque eles vêm. Eles vêm. Num segundo eu sinto assim uma leve suavidade dentro de mim. Porque eu estou buscando. É aquela força que o Espírito faz, para descer a vibração dele, para se fazer ouvir, para se fazer sentir, para nos dizer: eu estou aqui, você não está sozinho e vamos superar isso vai passar. E é muito importante tudo isso que está acontecendo, e um dia você vai entender. Continuando aqui, já lemos, mas vamos só retomar. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro, a mentira de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Ou seja, aonde for que Deus nos colocar, é ali mesmo. Vão surgir dificuldades, sim, mas elas são para o nosso bem. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Exatamente aquilo que a gente falou no início, não é? Se eu sou servo da perturbação, como é que eu vou dar liberdade? Eu vou conseguir garantir que a pessoa, através das minhas ideias que estão me fazendo escravo, as minhas ideias que me fazem escravo, essas mesmas ideias vão libertar o outro. Isso é possível. Isso é fantasioso. É um pensamento mágico. Mas é a história do grande ganho, né? Da coisa super legal. E aí é onde a mentira muitas vezes pega, não é? É quando eu vejo na mentira alguma coisa que me facilita. Não creias, nós falamos antes, né? Advertência muito forte nessa página. Não creias em salvadores que não demonstram ações que confirmam a salvação de si mesmos. Então, se essas pessoas demonstram realmente que estão fazendo por onde também se libertar, então são dignos de confiança. Deves saber que foste criado para gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Emmanuel tem essa propriedade maravilhosa de ser objetivo, simples, direto, conclusivo. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Quais são as condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria? Condições facílimas. Trabalho, paciência, perseverança. Trabalho, paciência, perseverança. Uau! É isso. Difícil, não é? Mas nós estamos subindo. Então é difícil porque é uma subida. Então, mas vale a pena.
né? A questão é essa. E por que eu subo se é difícil? Porque quando eu subo, eu ganho. Quando eu subo, eu me liberto. Cada vez que eu subo um pouquinho, mais um pouquinho livre eu me torno. Livre do que, Cristina? Das sombras que dominam o meu coração. E que sombras são essas, Cristina? São as ideias que me afastam da plenitude que eu desejo para mim. A plenitude é o reino de Deus em nós. É isso que todos os espíritos desejamos. Mas a sombra que ainda habita em nós, a imperfeição que ainda habita em nós, nos dificulta essa conquista. Por isso temos que ultrapassar as sombras, vencer as sombras. Mas as sombras não estão fora, as sombras estão dentro. É claro que pessoas inteligentes, pessoas encarnadas ou desencarnadas, podem tentar usar as nossas sombras contra nós. E ainda levarem como se diz? Ainda levarem o título de fui eu que te derrubei. Porque quem ainda está na perturbação ainda gosta de dizer que ainda foi essa pessoa que derrubou. Mas ninguém nos derruba. Nós é que nos permitimos sermos derrubados. Mas eu não fiz nada, fui pego desprevenido. Sim, mas essa situação foi originada por qual outra situação? Então, nós criamos no passado uma situação que acabou desembocando nessa. Vamos pensar, mas pode ter sido uma prova que eu pedi. Pode, mas se está me incomodando muito, prova não. Os espíritos dizem que a expiação tem esse traçozinho de incômodo. Já a prova não. A prova ela não traz esse peso. Por quê? Porque expiação é retorno a uma situação em que eu caí. E queda é amarga, né? A gente cair é ruim a gente passar de novo. É como fazer um ano letivo pela segunda vez. Dói. É amargo. É amargo. Expiação é assim. Claro que podemos enfrentar de boa mente uma expiação. Claro que sim. Mas isso exige um pouquinho de maturidade, né? E às vezes nos falta ainda, no estágio em que estamos, essa maturidade. Voltando ao nosso Emmanuel. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. Grande conselho. Vamos ler de novo. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os convites com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos, preciso repetir do início. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os convites com alegria, com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Eu tinha anotado aqui também a questão de quando um cego conduz outro cego, né? Os dois acabam caindo no barranco, né? Então, se aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos, é difícil, não é? Porque obstáculo, como é que eu vou ver tesouro oculto no obstáculo?
Respirando fundo, fazendo como Kardec, tentando ver a questão de cima, para nós nos colocarmos um pouco fora da situação, nos vermos como um espírito reencarnado e o que aquela situação está tentando nos ensinar. O que ela está tentando fazer com que a gente exercite. Esse é o tesouro oculto dos obstáculos. E desse tesouro oculto, se vale para enriquecer a vida espiritual, moral, e está subindo e é digno de ser seguido. Então, esse não é um enganador. Esse não está mentindo, não é? Muito bem. Essa página gostei muitíssimo. Para variar, né? Para variar. Bem, queridos amigos, vamos... Caiu. Sou um pouco obsessiva. Tem agasalho no chão. Comecei a falar, até me deu calor, porque está um frio aqui. Mas... vibração, nós estamos juntos e é muito bom, E eu agradeço muito aos amigos me darem essa oportunidade de trabalho e compartilharmos esses momentos juntos. Tem me feito muito bem. Espero que também esteja fazendo bem aos amigos. Bem, vamos orar a Jesus e agradecer. Pedir também, não é? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção do Teu Evangelho, pela bênção, Senhor, da nossa reencarnação e pelos desafios benditos, Senhor, que buscam em nós a cada dia que estejamos atentos, desacelerados, para perceber qual a melhor escolha para cada momento. Sabemos, Senhor Jesus, que ainda estamos frágeis, mas buscamos em Ti, Senhor, inspiração e força para superarmos e prosseguirmos. Portanto, abençoa-nos, Senhor. Abençoa nossos propósitos, abençoa nossos sonhos de realização, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa comunidade, Senhor. Abençoa também a nossa família, os nossos amores, afetos nos 2 planos da vida, os nossos amigos, mas também abençoa, Jesus, a todo o nosso irmão de humanidade, a todas as famílias, a todas as mães, a todos os filhos, a todos os pais. Abençoa, Senhor Jesus. Em especial te pedimos sempre a todo o nosso irmão de humanidade que neste momento esteja em sofrimento, Senhor. Que a Tua luz seja plantada no coraçãozinho sofrido e cuidado pelos Teus tarefeiros da vida maior. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.